Bom, em primeiro lugar, queria agradecer por aceitar nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui com a senhora. Muito obrigada, viu? Então, vamos dar início aqui. A primeira pergunta seria, o que é farmoquímico? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e poder falar com vocês, né? Nesse universo muito bacana, que é o universo da química, universo da farmácia, Sim. universo dos medicamentos, da produção de substâncias, né? Que é essa parte. Sim, claro. A indústria farmoquímica, gente, deixa eu explicar para vocês. Ela é a indústria que fabrica os ativos ou as substâncias que vão fazer parte dos medicamentos. Hoje em dia, com toda essa história da pandemia que a gente está vivenciando, a gente está ouvindo falar muito de IFA, né? Sim, com certeza, todo dia escuto. Então, o que é o IFA? Que é o insumo farmacêutico, né? Ativo. Então, o IFA, o insumo farmacêutico ativo, é, entre outras palavras, o princípio ativo ou a substância que a gente usa para poder fazer os medicamentos. No caso ali, fazer as vacinas, fazer os medicamentos todos que a gente tem. Então, a indústria farmoquímica, ela é a indústria responsável por produzir essas substâncias que vão ser utilizadas para fabricar vacinas, para fabricar medicamentos, para fabricar cosméticos, essa parte toda. Entendi. E como funciona a farmácia de manipulação? Então, a indústria farmoquímica, ela vai lá e produz os medicamentos. Sim. Aí existe a indústria farmacêutica. Na indústria farmacêutica, ela produz fármacos para uso geral na população, que é aqueles fármacos que a gente compra pronto, industrializado. Sim, as farmácias. Isso, exatamente. Aí existe a farmácia de manipulação. O que é a farmácia de manipulação? É um ambiente profissional especializado no qual a gente produz, fabrica os medicamentos a partir dos IFAs, tá? Dos insumos farmacêuticos, e a farmácia ela produz numa dose diferenciada para cada pessoa. Então esses IFAs chegam para nós, vou dar alguns exemplos para vocês entenderem aí de casa, tá? Sim. Uns exemplos bem legais. Por exemplo, quando você toma uma dipirona, né, que é uma coisa que todo mundo já ouviu falar, ou um paracetamol, que todo mundo já ouviu falar, isso é um pó. A indústria vai lá e produz um pó. Na farmácia de manipulação, a gente vem e produz ou um comprimido, ou um xarope, ou uma solução, a partir desse IFA, mas numa dose direcionada para o paciente. Já. Ah, sim. Normalmente, a farmácia de manipulação, ela tem como uma característica importante é produzir os medicamentos, produzir os fármacos, produzir os cremes em doses bem individualizadas, naquela que o seu organismo precisa naquele momento. Então, isso é uma farmácia de manipulação. Então, nos tempos de pandemia, como isso refletiria no dia a dia? Tá. Olha, é muito legal a sua pergunta, porque foi muito interessante essa questão da pandemia. É um ambiente que já está acostumado, né? Que a gente já está há mais de um ano vivendo nisso e acaba sendo mais no nosso cotidiano. Exatamente. Então, tem duas condições legais. Primeira, quando começou a pandemia, que aí vieram a procura por medicamentos que não tinham comerciais, a farmácia de manipulação ela foi super importante, porque ela foi um elo de ligação entre as pessoas, né, e os médicos para produzir medicamentos que naquele momento nem todos eles tinham comerciais. Então a gente teve assim que se renovar para fabricar muita coisa. Sim. Nesse ponto, a farmácia de manipulação ela é muito importante, porque ela pode surgir nessa situação como uma possibilidade de ajustar o mercado farmacêutico para o cliente. Quer ver o que aconteceu logo de imediato, moçada? Álcool gel. Ninguém tinha álcool gel. Estavam até tentando fazer na internet, né, de uma maneira bem fake news. Ninguém tinha álcool gel, porque não era um hábito nosso, né? A gente nem ouvia falar nisso quase, né? E aí, nesse momento, a gente, assim, eu me lembro do primeiro sábado que eu até escutei no rádio, que eu estava dentro do meu carro, o cara falando, onde é que tem álcool gel?
E eu respondi na farmácia de manipulação. Porque a gente tinha para fazer. A gente não tinha pronto, mas a gente tinha para fazer. E bombou. Porque o que a gente tinha na época, a gente vendeu. E aí depois, até nessa situação, por exemplo, os insumos farmacêuticos para fabricar o álcool gel sumiram do mercado. Ninguém tinha. Sim. A indústria não tinha. Porque acabou. Simplesmente acabou. Até dar tempo da indústria fabricar novos. Então, nessa questão da pandemia, por exemplo, a farmácia de manipulação ela foi muito importante, porque ela conseguiu atender o mercado até a indústria se organizar melhor para isso, né? Entendi. Então, como vocês lidam... Essa já é um pouquinho mais... vontade, querida. Como vocês lidam com as consequências éticas, morais, legais, sobre a distribuição dos medicamentos e o bem-estar do paciente? Aí, como, por exemplo, quando um farmaquímico ele não entende a letra da receita, né? Aí acaba prejudicando a ele mesmo e ao médico e pode até perder a licença e possíveis processos. Os cuidados que vocês tomam para isso não acontecer. Tá, legal, sua pergunta, muito boa. O universo de uma farmácia de manipulação ele é muito amplo, porque ele é assim, moçada. A pessoa chega com uma necessidade, né, de produção, o médico solicita, ou a pessoa nos procura para que a gente oriente, e aí a gente vai produzir. E é muito importante e de muita responsabilidade essa tarefa que você está perguntando. Sempre existe mais de um lado tudo, né? Sim. E assim, a gente tem um compromisso ético de fazer o melhor, e a gente não tem só um compromisso ético, a gente também tem um compromisso legal, no sentido de polícia mesmo. Política. E polícia? Política e polícia. O que é isso? A farmácia de manipulação ela é um setor que a gente diz assim, setor regulamentado. O que é isso, um setor regulamentado? É um setor que, quando chega a minha matéria-prima, tá? Eu tenho até umas aqui que a sua colega aqui vai estar aqui, ela vai ver, tá? Quando a minha matéria-prima chega, ela vem com todos os testes físico-químicos, ela tá aqui para olhar, tá? Vou mostrar assim para vocês de longe, não vai dar para ler, mas vocês dão uma olhadinha, tá? Ela vem com todos os testes físicos, como ela é, a especificação, qual é o peso bruto, qual o peso médio, qual o tempo de ruptura. Isso aqui é uma cápsula, tá? Que eu tô mostrando pra ela. O detalhamento do completo. medicamento. Ah, completo. Sim. Do que eu compro. Do pozinho ou da cápsula que eu compro. Sim. Então, a empresa ela é obrigada a me dar um laudo. Isso lá quando eu compro. Um laudo que tem um fornecedor, que ele assina, que ele se responsabiliza que aquilo é aquilo. Qual a porcentagem de cada substância que tem lá dentro. Se ele tem bactéria, qual o teor, qual a especificação que precisa, qual o resultado disso. É um laudo técnico super completo. Não, Tá? Então não corre nenhum tipo de risco de vazamento. Assim. Peraí. Isso aqui a indústria me manda. Aí eu vou fazer aqui. Quando chega aqui pra mim, eu faço outro teste. Ah, sim. E aí eu tenho químico aqui da minha empresa, tá? Tá bom. A minha química vai lá, ela faz de novo um monte de teste. Pra quê? Pra garantir que aquilo que chegou pra mim é isso aqui, né? Se eles não me mandaram uma coisa falsa. Entendi. Então a gente faz um novo teste com várias características. E todo mundo que vai fazendo isso assina, tá? Então isso é um documento legal. Quando a gente faz um creme, por exemplo, quando eu vou lá e produzo um creme, né? Queria mostrar pra vocês, mas não tem aqui, depois eu continuo. Quando eu produzo um creme, o que a gente ainda faz? A gente pega esse produto pronto, esse creme pronto, aí a gente faz, vocês vão ver aí na química futuramente. A gente faz os testes de densidade, a gente faz os testes organolépticos, que é cheiro, odor, tá? A gente mede pH, né? Todo químico sabe essas coisas. Vamos tá? aprender aí. Vamos aprendendo. A gente mede pH, ou seja, a gente faz outros testes no produto final, aquele que o cliente leva para casa, tá? Então, veja bem, a gente tem teste quando a gente recebe a matéria-prima, a gente tem teste para garantir que a matéria-prima foi feita, a gente tem teste no produto final. E como se não bastasse, a gente ainda escolhe amostras e manda um teste dessas amostras para um outro laboratório terceirizado, que o nosso fica lá em Minas Gerais. Ah, sim. Então é teste para todo lado. É toda sem nenhum tipo de risco, então. Então a gente
Para que tudo isso? É uma cadeia que a gente chama de controle de qualidade, para garantir o produto. E o bem-estar do paciente, que é o mais principal. Isso. Então, quando a gente faz um produto legal, o paciente tem a certeza do que o que ele está comprando é certo. E isso é tudo rastreável. E além do mais, hoje existe a nova LGDP. O que é isso? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a farmácia também é adepta a isso. Qual é o objetivo disso? Eu lido com saúde, eu lido com pessoas que têm problemas, né? Que trazem para nós os seus problemas para a gente resolver na forma de medicamentos, de remédios. Então, eu tenho que garantir que essa pessoa, quando dá os dados para nós, esses dados são sigilosos, sim, né? Então, tanto nós, os farmacêuticos, quanto a minha equipe toda, a gente é regido por essa Lei Geral de Proteção de Dados, no sentido de também garantir a idoneidade do paciente que recebe, né? Pra gente não ficar fazendo fofoca na vida de ninguém, porque não é esse o objetivo. Sim, com certeza. Né? Então veja que a farmácia de manipulação, ela tem, isso é lei também, gente. A gente é cercado de situações tanto referente ao medicamento, a matéria-prima, as boas práticas de manipulação, porque a técnica de fazer cada remédio, ela é detalhada, ela tem um protocolo, como é feito o medicamento. Todas as pessoas que participam dessa rede de fabricar o medicamento, aqui dentro nós somos quase 20 pessoas, tá? Todo mundo que participa, o pesador, ele assina que pesou, o manipulador, ele assina que manipulou, o conferencista assina que conferiu, vem um monte de assinatura na ficha final do cliente. Então, vários passos para que a gente tenha garantia da produção desse medicamento. Então, são garantias legais de produção, garantias técnicas de produção e garantias pessoais e éticas da pessoa que vai tomar. Muito bem. Parabéns por todo esse desenvolvimento, muito bom, né? Assim, não tem nenhum risco. Quinta pergunta. Qual é a aplicação da farmacoquímica no dia a dia? Tá, a aplicação é imensa, moçada, tá? A gente tem aplicação nos produtos farmacêuticos, né? E aí a gente tem, por exemplo, cápsulas, drágeas, supositórios, pós, xaropes, soluções, suspensões, os mais variados tipos de medicamentos. E aí a gente pode fazer tanto medicamentos que são ativos farmacêuticos para tratamento, como a gente pode fazer substâncias também para embelezamento, para regeneração da pele, para cuidados do cabelo, cuidados da unha, cuidados da pele, para todas as idades, tá? A gente faz para os bebês, faz para os jovens, né? Por exemplo, o jovem que tem muito problema de acne, não é o teu caso, tá? O jovem que tem muito problema de acne, por exemplo, tá? A gente faz para homens, mulheres, idosos. Então, a abrangência de atendimento, ela é muito grande. Então, desde produtos que são produtos só farmacêuticos, produtos de tratamento, de prevenção, de embelezamento e homeopáticos, que é uma outra cadeia muito legal. Eu sou homeopata também, qualquer dia eu falo isso para vocês o que é, tá? Produtos homeopáticos, que é um ramo da medicina. Então, a gente faz também produtos para diagnóstico laboratorial. Então, por exemplo, sabe aquele gel de ultrassom, tá? Alguns produtos que as pessoas têm que tomar antes de fazer alguns exames, tá? Então, a gente é super amplo. E não é só a farmácia de manipulação, mas outras farmácias, outras não farmácias, mas outras indústrias, por exemplo, para vocês saberem aí também, né? Fazem os radioisótopos, que são as substâncias utilizadas, por exemplo, para tratamento de câncer, né? Que são utilizadas em tratamentos desse jeito. E fazem as vacinas, tudo isso que a gente está ouvindo falar aqui. Farmácia de manipulação não faz isso, tá? Mas aí já é um outro ramo da indústria. Da medicina, no caso. Isso. Tá. Vamos dar uma pausinha. A sexta pergunta.
Como se sente ao fazer parte da área de saúde, principalmente agora, nos tempos de pandemia? Eu acho maravilhoso. Olha, eu não posso nem falar para vocês, mas assim, eu já estou no ramo, mas vou falar. Eu estou no ramo da saúde há 33 anos. Nossa, tá? bastante tempo. Eu sou formada pela Universidade de São Paulo, pela USP, né, em farmácia bioquímica, e estou nesse ramo há muitos anos. Então, assim, acho um ramo maravilhoso, porque cuidar da saúde é o bem mais precioso que as pessoas têm. Com certeza. Né? E saúde, moçada, saúde tem preço, tá? Saúde não é de graça, você tem que cuidar da sua saúde. Beber água em abundância, tá? Praticar alguma atividade física, ter uma alimentação legal, tá? Não assim seguindo essas receitas, essas coisas doidas que tem por aí, tá? Porque principalmente na internet. Tem muita coisa doida. E não é isso, é ter uma harmonia, tá? Naquilo que você come, naquilo que você bebe, naquilo que você processa, porque tudo isso reflete no seu mental. Sim. E quando reflete no mental, reflete na saúde. Então, trabalhar a saúde é um conceito maravilhoso. Eu adoro, acho que em tempo de pandemia, a gente sempre foi muito requerido, né? Uma área que sempre todo mundo conhece, mas cada vez mais, né? Vide esses pessoal que está trabalhando diretamente na pandemia, assim, que tem sido heróis. Eu desejo ser médica algum dia, eu admiro todo mundo que faz parte disso, então eu sou literalmente sua fã. Qual a diferença entre fármaco industrializado, que compramos nas farmácias, e o manipulado, que é o caso? Tá, não existe uma diferença assim do ponto de vista químico. O que existe a diferença é do ponto de vista de produção e de dose. O medicamento químico, ele tem algumas coisas assim, por exemplo, ele tem mais conservantes, porque ele tem que ter um prazo de validade maior, 2, 3 anos, né? O medicamento manipulado, a gente quase não trabalha com muito conservante. A gente também usa, mas bem pouco. Então, o prazo de validade, por exemplo, é menor. Outra coisa é a gente poder fazer, como eu falei lá atrás, uma dose individualizada. O que é isso? Faz a quantidade que a pessoa precisa para aquele tratamento na dose que ele precisa. Entendi. Outra coisa, a gente pode associar, por exemplo, no mesmo comprimido, 2, 3, 4, 5, 6 ativos. Então, quando a gente faz, por exemplo, suplementos, a gente bota às vezes até 20 ativos. E a pessoa tem a comodidade de tomar um só, em vez de tomar 10 comprimidos de uma vez. Né? Um exagero. Sim. Outra coisa, a gente tem também a facilidade de fazer vias de administração diferentes. O que é isso? Às vezes você vai tomar um medicamento via oral, né? Um comprimido pela boca. Às vezes a pessoa tem gastrite, ou está impossibilitada de deglutir, alguma coisa nesse sentido, a gente faz de outras formas. Faz um transdérmico, que é um gelzinho que a gente passa na pele e ele absorve totalmente, vai lá pro seu sangue, tá? Então, para hormônio, isso é bem legal. A gente faz transdérmicos, ou às vezes a gente faz, por exemplo, um produto que você não podia, que você tinha que passar na pele, que era uma pomada muito gordurosa, a gente faz um creminho, que é menos gorduroso. E outra coisa da farmácia de manipulação legal, que eu gostaria de falar assim para vocês, é que a gente já faz muita coisa para animal. Tá? A nossa linha VET. A nossa linha VET é super legal. Porque os bichos, eles também têm peculiaridades. Né? Quem gosta de bicho aí, quem gosta de cachorro, gatinho, esses negócios. Então existe a linha VET, a linha manipulação VET, que ela é específica para cachorro. E hoje em dia o animal ele tem se tornado parte do nosso meio, né? É o melhor amigo. Não é isso? Ele é família. Ele faz parte da sua família. Então, nesse sentido, a gente também manipula muita coisa para animal com especificidade para animal. E com o mesmo cuidado que a gente tem para humano. Tá? Por quê? Porque também é a mesma linha de produção, com os mesmos cuidados farmacológicos, com os mesmos cuidados farmacêuticos. Entendi. A última pergunta. Gostaria de acrescentar alguma coisa, dar algum tipo de curiosidade sobre essa área, algum conselho para os estudantes que estão se preparando para este curso? Tem muita coisa que a gente pode falar para vocês, assim, tipo, a área de química é uma área espetacular, tá? Você pode, abre um leque de oportunidades de trabalho, não é só a química pura, mas todo o arsenal que tem atrás disso. Então você tem a química, você tem a bioquímica, você tem a farmoquímica,
né? Você tem a farmácia, você tem a medicina, né? Toda uma área ampla onde os conceitos químicos são amplamente utilizados e o mercado, gente, é grande, tá? Existe muita possibilidade de trabalho, se não em Rondônia, mas no Brasil e no mundo, ok? E hoje a gente, só para vocês terem uma ideia, assim, de curiosidade, por exemplo, a gente tem bioquímica marinha, a gente tem bioquímica só de petróleo, a gente tem bioquímica humana, entendeu? Então, assim, existem nuances diferentes muito grandes. E todos eles, os conceitos da química, os aprendizados da química, eles estão intrinsecamente correlacionados. Então, existe assim, estudem, legal? Porque estudar, gente, é um ato solitário. A gente estuda sozinha, mas fica com a gente também. Com certeza, para a vida toda. Claro, há alguns anos atrás, a gente dava, vou falar com vocês, né, que são aí do IFRO, a gente dava estágio, eu já dei estágio vários anos, uns 6 anos, né? E os nossos meninos eram, assim, muito queridos, o pessoal do IFRO, porque eles vinham, assim, com a ânsia de aprender, né, e somar o conhecimento que tinha aí, que o Instituto promove, o Instituto tem essa qualidade de formação de pessoal. Então, aproveita a oportunidade, vocês estão numa instituição séria, tá? Numa instituição reconhecida, numa instituição renomada, tá? Então aproveite essa oportunidade mesmo, porque vocês só saem ganhando, tá? E com relação à farmacoquímica, é um mundo de possibilidades aqui para vocês trabalharem, para vocês poderem conhecer, né? E ir para frente.